Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs de todo o Brasil que me assiste agora, Pastor Júlio César. Espero que você esteja bem, espero que sua casa esteja bem, e eu espero que Jesus tenha te encontrado em uma perfeita harmonia. Bom, hoje eu vim trazer uma mensagem muito interessante, a mensagem que nos traz assim uma flecha na alma, porque nos abate quando olhamos uma situação tão severa que o mundo caminha, né? Uma situação que estamos vivenciando tempos de muita dificuldade na Terra, tempos de agonia, conflitos e também de tristezas e sofrimento. Hoje eu vim falar sobre os pilares da condenação. O que significa pilares da condenação? São graus elevados de conduta de imoralidade perante a palavra de Deus, levando em consideração atitudes que não conformem, né, o espírito da santificação, que não conduz uma vida correta, uma vida reta diante daquele que tem o princípio da paz. Como é o príncipe da paz, jogou seus princípios e assim se colocou diante de nós a palavra vivente, trazendo para nós a motivação de um novo viver. Todos os homens estavam errantes na escuridão, tateando nela, e trouxe Jesus a pauta da serenidade da palavra da salvação. Então hoje nós vamos estar falando sobre um dos pilares da condenação e vamos falar hoje sobre a impiedade dos últimos dias. Que, se você quiser acompanhar comigo, está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 1. Vamos lá? Está escrito assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos e presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, ou seja, de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afaste também desses. Porque entre esses estão os que conduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levada por todo tipo de desejos, que aprendam sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Então, o que nós vamos estar falando hoje? Sobre a impiedade dos últimos dias, e esses são os pilares. Esses são os pilares que também está escrito em Apocalipse 22:14, sobre os que vão ficar de fora, como os cães, feiticeiros, idólatras, os mentirosos, todo que ama e comete a mentira. Então, estaremos realmente falando um pouquinho sobre esse assunto.
Primeiramente, eu quero que você em casa entenda uma coisa. Você hoje vê, tanto na plataforma do YouTube, tanto nas igrejas, tanto no mundo, hoje nós estamos vivenciando um tempo de cegueira. Por que cegueira? Porque nós estamos dando mais ênfase à manifestação demoníaca, estamos mais dando ênfase a outros tipos de conteúdos na internet, né? A igreja hoje, revelações, profecias, e estamos esquecendo dos pilares da condenação que nos leva a ser condenado. Jesus, quando ele falava sobre isso, ele dizia assim, fique bem atento com isso. Mas por que bem atento? Se perguntava, porque olha, se vocês expulsam o demônio, vocês também podem ser amanhã expulsos do paraíso. Mas como assim? Expulsei demônio em seu nome, mas também aqui você não entra. Então sabemos nós que essa dimensão de separação e também da ética que Deus vai julgar no último dia, não é a condição de ter unção, não é a condição de ter dom de maravilhas, expulsar demônios, profetizar, não. Jesus disse, olha, expulsamos demônios, não, mas eu não vos conheço. Mas por que esse não vos conheço? Da onde surgiu isso? Né? Mas por que não me conheceu? Se eu expulsei demônio em seu nome, como que você não me conheceu? Porque vem em João 10, né? O ladrão vem matar, roubar e destruir, mas o pastor que ele faz, ele conduz as ovelhas ao aprisco, e quando chega à portaria, o porteiro ouve a sua voz e a abre. O porteiro é o próprio Deus, né? Que está na porta, e Jesus é a porta, ele que abriu Jesus para o mundo. Então vemos agora que esse porteiro, ele abre a porta, e então os discípulos passam juntamente com o pastor. Mas por quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a seguem. Quando ele ouve a voz do pastor, ela automaticamente a reconhece. Então foi isso que Jesus quis dizer. Eles têm dom, eles têm tudo, mas tudo que eu mando fazer não fazem. Ou seja, são orgulhosos, ou seja, são detratores. Eles têm visão, têm relação, mas não amam ninguém, não perdoam ninguém, são profanos, são gananciosos, são soberbos, amantes de si mesmos, são cruéis, né? Eles se amam a eles si próprio, irreconciliáveis, não perdoam ninguém, sem misericórdia. Então, o que aconteceu do sistema de Roma vem acontecendo com o sistema atual. O sistema de Roma, que lá em Romanos capítulo 1, 32, que fala, estou todo cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, malignidade, são detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, mais amantes do prazer do mundo que amantes de Deus, nessa defesa dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Desde Roma, né, dos tempos de Nero, dos tempos ali que a Roma antiga trazia tanto o exílio e tanto o massacre aos cristãos, o apóstolo Paulo já dizia isso aos romanos, que realmente a ética da sua espiritualidade viria para os últimos dias, que agora vem em Timóteo 3. E está pior, por quê? Porque quando Paulo começa o seu ministério em Roma, ele está no começo de uma ascensão cristã. Agora nós já temos a ascensão no auge, nós temos o sangue, dons, talentos, homens levantados por Deus, assim como Paulo foi levantado, mas eles negam essa eficácia, por isso que fala negando a eficácia de Deus. Trocaram a verdade e mentira, amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Então, quais são os pilares da condenação? Lascívia, maldade, inveja, homicídio, tudo que se traz em Timóteo 3, nos traz os tempos da condenação. Então, no dia final, que está se aproximando rapidamente, será levado em consideração todo esse tipo de pecado, perversos, caluniadores, porque são tempos maus. Então, nós temos vendo hoje pastores falando mal do outro, temos pastores chamando o próximo de lixo. Imagina onde chegamos ao tempo, né? Que isso não perdoa ninguém. Estamos vendo obreiros falando mal do seu pastor, estamos vendo pastor tendo relações sexuais dentro da igreja com obreiras, com membras. Então temos pastor afeminado, nós temos obreiro falando em línguas, mas também fazendo fofoca. Então é o tempo final e nós aqui do YouTube, nós estamos no meio desses. Não são pastores que caem e se arrependem, eles nunca se arrependem, porque eles não têm esse temor da autocondenação. Então, nós estamos no meio de uma situação tão tenebrosa que a Bíblia fala que os dias são negros, os dias são difíceis e os dias são maus. Se os dias são maus, negros e difíceis, né, sobrevirão dias difíceis, como sairemos dessa tão grande e repentina destruição? Então, como a Bíblia diz, como escaparemos? Como vamos escapar? Só existe um jeito de escapar.
dos pilares da condenação é sobressaindo. E como sobressair? Na palavra? Não somente na palavra. O único jeito do homem sobressair dos pilares da condenação é se afastando dos tais. E é isso que os homens não conseguem sair. Por quê? Porque esses tais o prendem com falácias. Então, senhoras de idade estão conduzindo ao erro. São pessoas sendo conduzidas ao erro. Você sabe que hoje, se você tem uma plataforma no YouTube, você é o que o seu pastor ensina. Se você segue uma pessoa na internet e ela é amorosa, você se torna amoroso. Se ela é ignorante, você se torna ignorante. Se ela fala mal dos outros, você é a primeira a contar. É verdade, eu concordo. Então você está concordando com coisas que às vezes Deus não está aprovando. E é isso que vem a condenação a toda a alma. É isso que vem a condenação a todo ser humano. Tá certo? Essa condenação, porque você concorda. Porque está escrito, não somente os que fazem, mas os que também concordam dos que fazem. Então, muitas vezes, o povo perece por falta de conhecimento. E por que o povo está perecendo por falta de conhecimento? Por causa desse estímulo. O estímulo da conduta que os mestres, que é onde a Bíblia fala assim aqui nos últimos dias, eles amontoarão mestres para os seus próprios prazeres. E é o que está acontecendo. Né? As pessoas estão focadas em crescer canal, as pessoas estão focadas em crescer visualizações. Ninguém mais está focado em falar, não, vamos levar o povo a temer a Deus. O povo a repudiar o erro. Né? Então você vê que são pessoas, são corjas de homens defraudadores que dizem, eu sou muito experiente e acaba fazendo coisas que não convêm. Então, a quem acreditar? A quem acreditar? Então o povo está sendo enganado. Cuidado o que vocês estão fazendo. Estão sendo enganados por pessoas que realmente vieram para esse propósito aqui, para ser condenado e levar o povo à condenação. Quando eu vejo Paulo, aqui mesmo nessa carta de Timóteo, Paulo passando por tanta prova, e ele começa a dizer, por esse motivo tudo suporta por amor aos eleitos, né? Ele falou, não, eu estou suportando por amor de vocês, para que vocês sejam salvos e alcançassem a salvação. E aí ele diz, fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos, e perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, olha a fidelidade de Deus que é contínua, e ainda, se nós negarmos, ele nos negará. Se continuarmos, ele continuará conosco. Então, tomamos cuidado de tudo isso. Eu quero que você lê em casa e relê 2 Timóteo capítulo 3 e vê que realmente está acontecendo isso. Então, pela dureza dos corações dos homens amantes de si mesmos nesses últimos dias, vocês merecem o que vocês estão ouvindo. Vocês merecem quem vocês seguem. Sabe por quê? Porque vocês é duro de coração. Vocês não ouvem a voz de Deus. Deus está falando, sai dos falsos profetas, falsos mestres, que só querem dinheiro, dízimo, inscritos. Porque você sabe que hoje na internet, um fica falando mal do outro, do canal do outro. É para trazer a multidão do inscrito do dinheiro. E aplica o dinheiro aonde? Aonde que nós não vê essa aplicação? Né? Às vezes sai na rua e entrega 5 cestas básicas para manter conteúdo. Então o coração deles se perverteram na ganância. E é o que está acontecendo aqui. A ganância tomou conta dos corações dos homens. E isso faz com que o Evangelho de Cristo seja anulado em muitas vidas. Muitos estão sendo condenados a todo momento por causa de poucos minutos de fama, por causa de poucos minutos de acesso na internet. Então, cuidado. Os pilares da condenação, ele existe, e voltaremos no próximo capítulo, que aqui vai ter vários módulos e você vai aprender. Na próxima, vamos estar falando de homens amantes de si mesmo. Depois, outro módulo, estaremos falando de gananciosos. Depois, presunçosos. E assim, vamos trazer mais temas sobre pilares da condenação. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não compartilhou compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo. Vê se você ainda tem a chance, né, de colocar dentro do seu coração essa essência de sobressair dos dias maus. Porque se tiver aqui dentro dessas condutas, estará condenado com toda certeza. Porque está trazendo para si a própria condenação por ter andado em caminhos de Coré e caminhos de Balaão. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Pilares da condenação. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.